E tu ainda pode garantir os melhores serviços de auto center, como balanceamento, geometria, suspensão, troca de óleo, baterias e muito mais. Tu vai ficar de fora mesmo? Corre pra Zé Pneus mais próxima. Consulte medidas e modelos participantes. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Belroda, móveis de qualidade com o melhor preço da cidade. Se você está pensando em renovar sua casa, chegou a hora. Aqui você encontra cozinhas e dormitórios modulados com preços e condições super especiais. Garantimos a melhor negociação da cidade, em 10 vezes pelo preço à vista. Móveis, estofados, roupeiros, cozinhas, colchões e muito mais. É aqui na Belroda. Entrega, montagem, instalação é tudo por nossa conta. Pensou em móveis? Pensou Belroda. Desde 1980, trabalhando para você viver melhor. Belroda na Bento 116. Telefone 3671-2985. Nos últimos tempos, aprendemos a valorizar cada momento. Com amigos, com a família ou com aquela pessoa especial. E nada melhor que curtir bons momentos com quem a gente gosta no Paradouro Bartz. Cardápio à la carte com filés, peixes, massas e risotos preparados com carinho. Além de carta de vinhos em adega climatizada e aquele chopinho. Reservas ou teleentrega pelo 3671-4244. Paradouro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos. Acompanhe aqui na Acústica a super cobertura do Circuito Smash 2021. Dias 24, 25 e 26 de setembro, no Smash Padel em Camaquã. Transmissão em vídeo no YouTube e Facebook, além de conteúdo nas redes sociais e portal acústicafm.com.br. Acústica, na cobertura do Circuito Smash 2021. Apoio Radiari, Clínica de Diagnoses, Almeida Filho Seguros, Let's Go Suplementos, Loja de Suplementos Alimentares, Clínica Médica Camaquã, MIT Caça e Pesca, Paixão por Pesca, Laboratório Toffen, Vida e Diagnóstico, Rede Tchê de Farmácias, Bem é Estar Contigo e Dr. Dionelo Soares, especialista e mestre em ortodontia. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso de produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. A Smart Cell Eletrônicos tem agora uma grande novidade para você. Quer uma capinha personalizada com foto ou estampa preferida? A Smart Cell faz para você. As capinhas personalizadas são ótimas para você que deseja proteger seu celular e manter delicadeza e estilo. Tecnologia de ponta em alto relevo, acabamento brilhante e cores incríveis. Faça já o seu orçamento e conheça o nosso produto. Smart Cell na Olavo Moraes, em frente à Igreja Matriz. O Dia das Crianças já chegou na Sulpar. Preços especiais e variedades de brinquedos para garantir a alegria da criançada. Balanço infantil R$ 49,00. Bonecas a partir de R$ 19,90. Carrinhos a partir de R$ 9,00. Triciclo R$ 99,00. E para brincar e praticar exercícios, a Sulpar tem bola de futebol ou vôlei por R$ 19,90. Dia das Crianças é nas lojas Sulpar. Acompanhe a Sulpar nas redes sociais. Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVB é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site farmácias associadas redelvd.com.br. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local, valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente, valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã.
Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica. A informação na medida certa. Quatro horas e 12 minutos, 19 graus é a temperatura em Camaquã. Estamos ao vivo dos estúdios da Rádio Acústica FM com o Redação Acústica. Imagens ao vivo do nosso programa estão sendo transmitidas a partir de agora pelo Facebook e YouTube da Acústica. Programa desta sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. A partir de agora a gente confere as manchetes importantes desta quinta-feira. A gente confere as manchetes importantes desta sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. Olha, o Rio Grande do Sul e mais 11 estados brasileiros apresentaram tendência de queda dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Na contramão, apenas 3 estados apresentam sinal de crescimento: Espírito Santo, Piauí e Rondônia. De acordo com o boletim da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta sexta-feira, cerca de 99% dos casos de síndrome respiratória aguda grave com identificação laboratorial de vírus respiratório são referentes ao novo coronavírus. Os dados são analisados a longo prazo, últimas 6 semanas, até a semana epidemiológica número 37, no período de 12 a 18 de setembro. As remessas de vacinas contra a Covid-19 que chegarão ao estado até este sábado serão distribuídas às regiões gaúchas na próxima segunda-feira. Os lotes incluem imunizantes da Pfizer e AstraZeneca. Ao todo, mais de 444 mil doses serão enviadas às 21 regiões para vacinação de reforço dos idosos, primeira dose dos adolescentes e segunda dose da população acima de 18 anos. Para esta sexta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde aguarda a chegada do primeiro avião com as 72.750 doses de AstraZeneca, que praticamente em sua totalidade serão destinadas para as segundas doses das pessoas que receberam a primeira de 10 a 12 semanas atrás. Outros 2 voos com previsão de pouso entre a noite de sexta e madrugada de sábado trarão mais 293.670 doses da Pfizer. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Sly, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de combater o descaminho de vinhos argentinos. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 9 mandados de busca e apreensão, sendo 8 ordens judiciais em São Borja e uma em Porto Alegre. Cerca de 103 garrafas trazidas ilegalmente foram recolhidas. As investigações começaram com abordagem realizada pela Brigada Militar em outubro do ano passado. Um veículo carregado com caixas de vinho e outros produtos foi interceptado. Outros flagrantes foram registrados no período pela Polícia Rodoviária Federal. Os 2 ocupantes do veículo conseguiram escapar, mas foram identificados e tornaram-se alvos da ação desta sexta-feira. Um deles seria o responsável pela travessia de diversas mercadorias, especialmente vinhos argentinos, descarregadas em portos clandestinos na margem brasileira do Rio Uruguai. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, aprovou no começo da tarde desta sexta-feira a proposta de edital de licitação da nova geração de internet móvel, o 5G. A licitação das radiofrequências 700 MHz, 2,3 Hz e 3,5 GHz e também 26 GHz é a maior já realizada pela Anatel. A proposta do relator Emanuel Campelo foi aprovada de forma unânime, com um acréscimo de algumas alterações pelo conselheiro Moisés Queiroz Moreira, que havia pedido vistas na última reunião do colegiado. Empresas que têm interesse em participar da licitação terão até o dia 27 de outubro para enviar a documentação. A sessão de abertura, análise e julgamento das propostas de preço será no dia 4 de novembro. O edital foi encaminhado em 12 de novembro de 2020 para deliberação pelo Conselho Diretor.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou hoje números da Operação Maria da Penha, lançada em agosto com o objetivo de enfrentar a violência doméstica contra a mulher e aprimorar o sistema de proteção às vítimas. Entre 20 de agosto e 20 de setembro, mais de 14 mil pessoas foram presas por violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas e demais crimes contra a mulher. Outras 40 mil medidas protetivas de urgência foram encaminhadas por policiais civis. Ao todo, 127 mil mulheres foram atendidas, segundo os dados divulgados pelo governo. Terminam no domingo as inscrições do Exame Nacional de Ensino Médio Enem 2021 para os estudantes de baixa renda que tiveram isenção de taxa na edição do exame em 2020 e não compareceram às provas. As inscrições podem ser feitas na página do participante sem que seja necessário justificar a ausência no Enem 2020 ou pagar a taxa de inscrição. Os candidatos também poderão solicitar atendimento especializado até o dia 26 de setembro e tratamento pelo nome social até o dia 27 de setembro. Para os isentos ausentes no Enem 2020, as inscrições do Enem 2021 são exclusivamente para o modelo impresso. As provas serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro de 2022, mesma data da realização do Enem para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. O lateral Daniel Alves anunciou nesta sexta-feira pelas redes sociais que não fechará com nenhum clube para o resto do ano. Após rescisão com o São Paulo, o jogador teria sido procurado por Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro e Internacional, mas não houve acerto. Também especulado como possível alvo do jogador, o Inter negou com veemência qualquer tentativa de contratar o lateral direito. Nesta sexta, o técnico Tite convocou a seleção brasileira para jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo e não chamou Daniel Alves. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse nesta sexta-feira que apenas em março do próximo ano vai definir seu futuro na política. Ele não descartou a corrida ao Senado Federal nem fazer parte novamente de uma chapa com o presidente Jair Bolsonaro para concorrer à reeleição em 2022. Se ele precisar de mim, ele sabe que conta comigo, disse Mourão. Em conversa com a imprensa, na entrada da vice-presidência em Brasília, Mourão falou sobre Bolsonaro ter dito que ele seria um bom senador, mas também ter afirmado que ele não tem vivência política. Mourão chegou a dizer que definiria seu futuro na política até o fim deste ano. Nesta sexta, ele afirmou que ainda é cedo para cravar o cargo para o qual deve concorrer nas próximas eleições. A erupção do vulcão na ilha espanhola de La Palma, nas Ilhas Canárias, que começou no domingo, causou nesta sexta-feira a suspensão de voos, informaram as autoridades aeroportuárias espanholas. As companhias aéreas suspenderam os seus voos para La Palma, anunciou o AENA, que é os Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea, em seu site, referindo-se a 7 voos domésticos. Uma gigantesca nuvem de cinzas foi o gatilho para a decisão tomada pelas companhias aéreas regionais Binter e também uma outra que é de origem nacional. O Instituto Vulcânico nas Ilhas Canárias disse nesta sexta-feira que várias explosões violentas e uma nova fissura eruptiva foram observadas no vulcão. Uma espessa e maciça nuvem de cinzas e suas precipitações haviam levado as autoridades, algumas horas antes, a emitir uma ordem de confinamento para esses mesmos bairros de El Paso, antes de transformar esta ordem em evacuação. Um homem de 29 anos foi preso na manhã desta sexta-feira por maus tratos a um cachorro da raça Pitbull. O caso ocorreu no bairro Jardim Europa, em Pelotas. Policiais da Delegacia Amiga dos Animais, em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental, foram averiguar a denúncia. Ao chegarem ao local, eles constataram que o cachorro estava desnutrido, magro, sem comida e sem água. Diante dos fatos, o proprietário do animal foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento, onde foi autuado pelo crime de maus tratos. Preso em flagrante, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Pelotas. Já o cachorro foi levado para o Canil Municipal.
Para finalizar as nossas informações, o Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira 28 mortes por Covid. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, os óbitos ocorreram em 20 municípios gaúchos. Com isso, o estado tem 34.728 vítimas desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas também foram registrados 1.528 novos casos de coronavírus, totalizando assim 1.432.000 infectados no solo gaúcho. Destes, 1.390.000 pacientes já se recuperaram e 6.411 estão em acompanhamento. A taxa de incidência do vírus em solo gaúcho é de 12.587 por 100 mil habitantes. A taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva é de 58,7%. Dos 3.301 leitos, 1.394 estão ocupados. Destes, 441 casos confirmados de Covid-19 e 113 estão sob suspeita. Até a tarde desta sexta-feira, 92,2% da população vacinável, adultos acima de 18 anos, tomou ao menos uma dose. E 58,6% está com o esquema vacinal completo. 4h23, aí está o resumo de informações desta tarde. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4h. Agora são 4h23, uma excelente tarde para você que nos acompanha. Daqui a pouquinho nós vamos ter convidado aqui no estúdio, daqui a pouquinho entrevista para falar sobre o caso Canarana. Ontem à noite nós tivemos uma audiência pública aqui no município, nós estivemos acompanhando inclusive alguns desdobramentos, algumas explicações foram dadas também durante o encontro de ontem. Daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista para falar um pouco mais a respeito deste assunto. São 4h23, o oferecimento é do Super São José, o super da nossa gente. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejado, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil no seu almoço. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. Siga FP0.arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. E Belmóveis, móveis e decorações. É hora do intervalo comercial e daqui a pouquinho mais notícias para você aqui na Acústica. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4h. Acústica e a hora certa. 4h24. Olá, amigos ouvintes, eu sou Miguel Pires e veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Grande feirão de tintas para festejar o início da primavera. Deixe sua casa mais colorida e feliz com toda a linha de tintas, em 12 vezes pelo preço à vista nos cartões de crédito. Isso mesmo, 12 vezes no preço à vista sem nada de juros. Tá esperando o quê? Pensou em construir, reformar ou pintar? A Chafariz com certeza é o melhor lugar. Televendas e WhatsApp 3671-7777. Tá barato pra caramba. Corra para Casual Mix. Super liquidação de inverno. São descontos de 20, 30 a 40%. Super queima de estoque. Não perca tempo. Atendimento via WhatsApp 999 40 12 26. A Casual Mix disponibiliza serviço de teleentrega. Tudo para ficar mais perto de você. Curta nas redes sociais Casual Mix Camaquã e fique por dentro das novidades e promoções. Casual Mix no Olavo Moraes, ao lado das Óticas Carol. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser o mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maraniche 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995 152 151.
Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Acompanhe aqui na Acústica a super cobertura do Circuito Smash 2021. Dias 24, 25 e 26 de setembro, no Smash Padel em Camaquã. Transmissão em vídeo no YouTube e Facebook, além de conteúdo nas redes sociais e portal acústicafm.com.br. Acústica, na cobertura do Circuito Smash 2021. Patrocínio: Avel Veículos, Mestre das Palas, Ozenete e Rastro Pneus. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. Olá, boa tarde. 4 horas e 27 minutos, 19 graus é a temperatura aqui em Camaquã. Vamos aos destaques de acústicafm.com.br. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou nesta sexta-feira os números da Operação Maria da Penha, lançada em agosto com o objetivo de enfrentar a violência doméstica contra a mulher e aprimorar o sistema de proteção às vítimas. Entre 20 de agosto e 20 de setembro, mais de 14 mil pessoas foram presas por violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas e demais crimes contra a mulher. Outras 40 mil medidas protetivas de urgência foram acompanhadas por policiais civis. Ao todo, 127 mulheres foram atendidas, segundo os dados divulgados pelo governo. A operação foi um esforço concentrado coordenado pelo Ministério da Justiça para atender casos de violação da Lei Maria da Penha. A operacionalização ficou a cargo das forças de segurança estaduais. As polícias de 26 estados e do Distrito Federal foram mobilizadas e mais de 108 mil profissionais trabalharam para atender ocorrências ligadas à violação Lei Maria da Penha, de acordo com o Ministério. Esses e outros destaques você confere no nosso portal de notícias, acústicafm.com.br. Da redação de jornalismo, Camila Matos. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br. Carinho embrulhado pra presente, no Boticário é certo, sempre tem. Afeto num pacote diferente, pra agradar a quem você quer bem. Caixinhas de emoção e de amizade, estojos de vontade de abraçar. Pacotes de pura felicidade, pensa um presente, Boticário é o lugar. Boticário. Novidade Pata Negra Empório Gourmet. Agora é possível comprar seus vinhos online. patanegraempóriogourmet.com.br. São diversas opções de vinhos e espumantes para degustar com seus amigos, nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Visite nosso site patanegraempório.com.br. Compre a sua bebida sem sair de casa. Pata Negra Empório Gourmet. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com o tradicional buffet com delicioso cardápio. E agora com flexibilização para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. No restaurante, o uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório. Restaurante Tempero Brasil, agora com liberação de eventos. Mais informações no 5136921017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes, 643. Telefone 5136921017. Seu lar merece o melhor com requinte e qualidade para você viver com mais conforto e bem-estar. Pensando nisso, a Belmóveis tem uma loja bem decorada com uma grande variedade de sala de jantar e poltronas de todos os estilos. Os estofados são os mais diversos modelos que você imagina, sem falar nas decorações, almofadas e luminárias. Tudo para transformar a sua casa em um lar docilar. Ambientes planejados é na Belmóveis. Cozinhas, dormitórios e salas para quem quer viver com estilo e sofisticação. Belmóveis, móveis e decorações. Bento Gonçalves, 116. Fone 3671-4691. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue e a fruteira
e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona, ou quem sabe vem a pé. Todo dia, dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51 98501 2568. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0.arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisio Camaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Muito bem, estamos de volta aqui na Acústica, quando são 4 horas e 33 minutos, 20 graus é a temperatura. A gente segue por aqui no oferecimento de Fisio Camaquã, pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Fisio Camaquã na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. Confira diariamente as ofertas do Super São José no Facebook e aproveite as promoções da semana. Super São José em Camaquã e também em Cerro Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você a previsão do tempo para o final de semana. A gente vai ter também a nossa equipe em Porto Alegre trazendo as informações nesta tarde de sexta-feira. A gente vai falar daqui a pouco também sobre dupla Grenal, as informações de Grêmio e Internacional, os preparativos aí para os próximos confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Bom, mas ontem eu estive acompanhando uma audiência pública que foi realizada aqui no município de Camaquã, ainda falando sobre aquele famoso caso da empresa Canarana. É uma empresa do ramo fumageiro que pretende construir uma sede aqui no município de Camaquã, uma indústria do ramo de tabaco aqui no município de Camaquã. E para isso está pleiteando já há um bom tempo, junto à Prefeitura de Camaquã, uma área pública. A área pública pertence a mim, pertence a você que está nos ouvindo, pertence a toda a nossa comunidade. E o que neste momento a grande discussão em torno disso, ontem eu já trazia um comentário aqui sobre ninguém aqui é contrário à instalação de uma indústria, ninguém é contrário da instalação de uma empresa para o município de Camaquã, porque todos nós entendemos quanto isso é benéfico, né, para a nossa economia, né, o quanto isso gera de impostos para o município, a geração de empregos também é importante. Só que nós já fomos enganados várias vezes, né? Nós já tivemos um empresário de Camaquã que doou uma área aqui no município de Camaquã para a construção de um presídio. Não sei se os ouvintes estão lembrados. Esse empresário ele doou uma área para a construção do presídio, seria bom, né? Tiraria da área central de Camaquã a atual casa prisional que nós temos aqui na nossa cidade, e isso acabou não saindo do papel. Nós já tivemos aí a expectativa de vinda de uma empresa chinesa para o município de Camaquã, também não veio. Outras indústrias também prometeram, houve promessas, né, que se instalariam no município de Camaquã e no final não veio. O que nós estamos querendo é entender algumas questões que envolvem a vinda desta empresa fumageira para o município de Camaquã. Por exemplo, até o momento não foram demonstrados ainda de forma satisfatória de onde virão esses 170 milhões de reais de investimento em uma área pública do município de Camaquã. Então são questões como esta. Para isso nós tivemos ontem a realização de uma audiência pública, e ontem nós tivemos a presença do sócio proprietário da empresa Canarana, o José Claudir Machado, para que ele pudesse estar se manifestando. No primeiro momento,
o vereador Clayton Silva pediu para que ele explicasse o projeto, para que quem estava presente entendesse o que a Canarana queria. Ele disse que não tinha condições de apresentar tal projeto, que não tinha ido preparado para isso. Depois, o vereador Vitor Azambuja insistiu para que ele trouxesse pelo menos um resumo do que estava sendo programado. Aí sim, o José Claudir trouxe alguns dos detalhes que ele pretende, falou sobre geração de aproximadamente 300 empregos aqui no município, falou sobre adquirir fumo de fumicultores da cidade de Camaquã, porém, quando questionado sobre como ele iria atrair a atenção, a produção, melhor dizendo, desses produtores de fumo de Camaquã, ele não soube explicar como ele faria, porque boa parte dos fumicultores, eles já estão comprometidos com outras fumageiras, né? E não é bem assim você abrir mão de uma hora para outra para comercializar com uma fumageira nova que está chegando. Então são muitas questões que envolvem tudo isso. E ontem, acompanhando essa sessão também, nós tivemos a presença do advogado Marcelo Fontella. Ele é advogado especialista em direito público, falou um pouco sobre o seu trabalho também, em sua explanação, mas fez alguns questionamentos, levantou algumas questões que envolvem tudo isso, e nós o convidamos para que viesse hoje aqui no programa Redação Acústica para falar um pouco sobre as suas impressões mediante a toda essa questão que envolve a doação ou não desta área para a empresa Canarana. Doutor Marcelo Fontella, boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde, ouvintes da Acústica. Sempre uma satisfação muito grande estar no programa de vocês, hein? Bom, eu te questionei na hora do intervalo comercial se você estava representando alguma das partes envolvidas, né, ontem, nesta audiência pública, e você disse que não. Você foi como um cidadão camaquense, com dúvidas a respeito deste assunto e apresentou essas suas dúvidas. Essas dúvidas foram sanadas ontem? Como é que foi? Bem, na verdade, não, né? O empresário que lá esteve, ele foi invasivo em todos os questionamentos. Todos que lá estavam. Ele não explicou nada com nada, né? Mas fiquei surpreso pela ida dele, porque ele está fugindo faz muito tempo já dos questionamentos do Poder Legislativo, né? E me causou espanto, surpresa dele ter ido, mas foi infrutífera a participação dele, porque tanto ele não soube explicar, e a ausência também do Poder Executivo, que se furtou de um evento tão importante para a comunidade camaquense, né, e que não compareceu ontem. Bom, fala um pouco sobre as questões que você abordou ontem lá no seu questionamento. Bom, Gil, eu vejo esse projeto como um jabuti, tá? Infelizmente, a gente tem verificado que no Brasil inúmeras questões dessa natureza foram desveladas pela Lava Jato, né? A gente verifica aí que às vezes alguns projetos eles têm um fundo, né, bonito, um pano de fundo como se verdadeiro fosse, e ao final eles desvelam intentos que são nada republicanos, né? Eu não posso acusar e dizer que há um crime aí, porque eu estaria incorrendo num crime. Mas que há uma suspeita fundada de que algo errado há por detrás desse projeto, sim. E isso está sendo levantado e capitaneado pelo vereador Vitor. Né? No momento que um denominado investidor diz que vai investir no município 170 milhões de reais, e que nós verificamos uma declaração de pobreza que ele anexou num processo. Para quem está acompanhando o programa agora e não está a par, essa declaração de pobreza foi apresentada pelo José Claudir Machado, que é um dos sócios da Canarana. Né? Tá, essa declaração foi apresentada quando? Em que momento? 2019, 27 de agosto de 2019, ou seja, é muito recente, né? E nela ele declara de próprio punho aqui que ele não dispõe de rendimentos suficientes que permitam pagar as custas processuais. Qual o valor dessas custas? Mais ou menos R$600. R$600. A esposa dele também, esse documento chegou a mim, a esposa dele recebeu auxílio emergencial. Então, existe uma ausência de capacidade econômica de empreender aí que gera, sim, fundado receio de prejuízo erário, né? Bom, ele se apresenta como sócio proprietário da empresa Canarana e em 2019 emitiu um comprovante. Ele entrou com uma ação de cobrança, não lembro qual objeto, tem o número do processo, e ele, para não pagar as custas processuais, ele disse que ele era pobre e que ele não teria condições de pagar. Isso em 2019? 2019, um fato muito recente, né? A esposa dele também recebeu auxílio emergencial. Não tem... ele diz que tem um faturamento de R$140 mil. E ontem, na audiência, ele falou que a empresa não está operando,
né, que é um fato muito relevante. Como é que a empresa fatura R$140 mil e ela não opera? Então, quando o procurador Fabiano Lima ele vai na reunião lá, na convocação feita pelo Legislativo, e ele diz que para o município não interessa de onde está vindo o dinheiro, né? Isso é um fato muito preocupante. Porque é um terreno que não é um terreno pequeno, é um terreno que é coisa pública, é um bem público, né? Isso está previsto lá no Código Civil. Ele diz que foi feita uma cláusula de inaliabilidade, ou seja, não pode vender e não pode nem penhorar. Ninguém, se o José Claudino, ou a empresa dele, a Canarana, vier constituir uma dívida, não pode o banco penhorar. Mas isso é chovendo molhado, porque essas previsões já estão no ordenamento jurídico, né? O que me causa estranheza é não ser feito um contrato administrativo, um contrato público entre o município e entre a Canarana, colocando metas claras, né? Tá muito solto, tá muito fácil, tá muito... até me causou estranheza, assim, o procurador, ele mais parecia um advogado da Canarana do que o advogado do município. No momento que ele deu foi lá fazer a explanação dele, isso tem que ser investigado. O Ministério Público tem que entrar aí, Polícia Civil tem que investigar. Até porque há sim responsabilidade dos vereadores que vão votar. Responsabilidade criminal. Você trouxe como exemplo ontem, lá durante a audiência pública, um caso no assalto ao Banco Central. Exatamente. Né, onde envolvia questões com lavagem de dinheiro e pessoas que achavam que estariam imunes em aceitar um determinado dinheiro acabaram se envolvendo diretamente nas investigações. Então, Gil, existe no Brasil uma teoria, né? Primeiro que não é permitido responsabilidade penal objetiva no Brasil, né? A fase cognitiva de dolo, culpa, consciência do ato, ela é muito importante para a responsabilização penal. Mas existem algumas exceções, né? E uma das exceções é a teoria da cegueira deliberada, também chamada pela doutrina de instrução da avestruz. E aí eu vou explicar para vocês o que os vereadores podem incorrer nessa teoria da cegueira deliberada ao votar um projeto desse. Porque nós já temos aí inúmeros áudios em que o Legislativo, segundo alguns vereadores, não vou citar os nomes aqui, mas corre aí no WhatsApp, aí nos grupos, disseram que o Legislativo está na mão do prefeito Ivo. E a gente sabe como é que funciona no Brasil, né? Hoje no governo federal, infelizmente, o presidente ficou na mão do Centrão, se não é impedido, sofre processo de impeachment. Nos municípios é assim também, a base ela é constituída pela velha política do toma lá da cá, com raras exceções. O vereador Vitor é uma, né, que não se envergou e nem se curvou a cargos. Nós sabemos que a maioria da base tem cargos no governo, né, que são os apoiadores de campanha dos vereadores, né. E se tu não vota um projeto desse, tu é decapitado. O vereador ele vai perder aqueles cargos, né. Então essa coisa do vereador, eu vou votar porque é um projeto, interesse público, eu não quero saber, incorre na teoria da cegueira deliberada, né? O que é a instrução da avestruz? Ela coloca dentro do imaginário popular, e a doutrina ela consagrou essa tese dentro disso, coloca a cabeça dentro de um buraco. Isso não é invenção minha. Grandes doutrinadores, como o Calegari, que é um dos grandes nomes da lavagem de dinheiro, que estuda a matéria da lavagem de capitais, ele leciona que a avestruz coloca a cabeça dentro de um buraco e ela fica alheia, ela não quer saber o que está ocorrendo em volta, entendeu? É o que os vereadores estão fazendo, né? Várias situações estão sendo levantadas e os vereadores não foram em loco, não estão pedindo uma idoneidade de capacidade financeira, nada. Tá vindo para cá, é um projeto bom para a comunidade, vamos votar, né? E essa teoria da cegueira deliberada, Gil, ela se consagrou em 1861, né, na corte da Inglaterra, quando um atravessador estava levando moedas cunhadas com a marca da real, e ele não quis saber, ele viu, não quero nem saber o que está aí dentro, e ele estava atravessando aquelas moedas para levar para um destino incerto não sabido. E aí ele foi responsabilizado criminalmente. De lá para cá, os Estados Unidos também, em 1899, acabaram responsabilizando um
um agente bancário, porque ele estava recebendo cheque sem fundos e ele não queria saber se aquelas pessoas tinham capacidade financeira de prover aqueles cheques sem fundos. Foi responsabilizado. E acabou aqui no Brasil também desde a década de 70 e veio se aprimorar com o assalto do Banco Central, quando os assaltantes eles roubaram aquele banco, fizeram aquele assalto àquele banco, ficou bem conhecido, né? Foi um roubo bem conhecido, né? E chegaram com sacos e sacos de dinheiro dentro de uma concessionária e o gerente da concessionária não quis saber de onde estava vendo o dinheiro. O que ele fez? Ele se colocou em uma cegueira deliberada, uma cegueira voluntária. Tipo, não quero saber de onde está vindo. E aí eles foram responsabilizados também. E eles compraram aquelas caminhonetes para carregar o dinheiro. Então hoje eu vejo nitidamente a incorrência dos vereadores de Camaquã em cegueira deliberada, na instrução do avestruz. E aí a gente fazendo uma análise aí nos últimos tempos, né, a gente vê que as fumageiras, não todas, obviamente, mas grandes operações, elas têm responsabilizado fumageiras por situações criminosas. Né? Situações criminosas. Nós tivemos algumas operações aqui em cidades da região, né, envolvendo isso. Né? Até são fumageiras que constituíam empresas fantasmas para obter vantagem tributária, né? E também, agora, por último, eu fiquei sabendo de uma notícia que algumas fumageiras estavam colocando fumo ilícito, né? Que seria descaminho junto com o fumo ilícito. Então, daqui a pouco a gente não sabe, ninguém quer saber de onde é que está vindo esse investimento, quem é que está investindo, quem é esse cidadão, né? E aí as pessoas, o procurador ele diz o seguinte, eu não quero saber de onde veio o dinheiro. Como assim? É um bem público. O procurador ele tem que saber de onde é que está vindo o dinheiro. E eu quero saber também, por exemplo, será que o município ele fez essa investigação aqui? Um processo criminal contra José Claudir Machado. Esse processo era relacionado isso é público, aqui? Está na internet, entendeu? Então eu não tenho problema nenhum de eu mostrar esse processo ele é relacionado aqui? Segredo de justiça. Uhum. Né? Por que a prefeitura não oficia, não pede informações, não vai atrás? Está aqui, José Claudir Machado, Justiça Pública. O Ministério Público entrou com uma ação criminal contra ele. Então a gente tem que analisar né, a lisura, né? No mínimo fazer um contrato administrativo. Bom, o José Claudir, ele é o único proprietário da Canarana? Não há ninguém no quadro societário daqui a pouco que tenha capacidade desse investimento? Pelo que consta, não. Né? Uhum. Pelo que consta, parece que a sócia seria a esposa dele nesse empreendimento aí. Vou ficar te devendo essa... A sócia, no caso, então, seria a esposa que recebeu o auxílio emergencial. Né? Parece que aumentou o quadro societário e há a possibilidade de aumentar o quadro societário, de alterar o quadro societário. Né? Isso aí não tem problema nenhum. Será que ele não existe um sócio oculto? Quem é o sócio oculto? Ele tem que trazer essas informações. Olha, eu tenho investidor, eu tenho que quer investir no município. O fundo não, é tudo solto. Ninguém sabe. Bom, e o que mais me causa estranheza e medo, né? Porque é um terreno de 13 hectares, uma área nobre de Camaquã, é justamente não haver um contrato administrativo. Isso aí a municipalidade está correndo. O Fabiano ele falou lá na reunião que ele foi chamado, né? Que somente o projeto levado para a Câmara de Vereadores já é suficiente. Não é suficiente. Precisa no processo de um contrato administrativo. Trazendo a cláusula de reversão, ela não basta. Somente a cláusula de reversão ela não basta. Tem um dispositivo no Código Civil que diz que aquele que causar enriquecimento sem causa a outrem, ela tem que indenizar. Hoje a Canarana, se ela... Só a terraplanagem, se não der certo o empreendimento, ela pode entrar com uma ação discutindo essa indenização junto à prefeitura, dizendo assim, olha, eu investi aqui, não deu certo, vai reverter o terreno, mas eu fiz terraplanagem, eu construí... Fiz melhorias. Fiz melhorias. E sabe o que o procurador ele falou na Câmara de Vereadores? Mas aí a gente paga com precatório. Bom, de onde José Claudir Machado disse que virão os recursos? Ele falou alguma coisa ontem em fundos internacionais? Como é que funciona tudo isso de que haveriam investidores dessa forma? Ele não fala nada com nada. Ele diz que agora é dos Estados Unidos. Né?
Existe o incentivo fiscal que já está aprovado, de abatimento de ICMS. Mas isso também foi contestado ontem na audiência pública. Exatamente. Pelo próprio Wilson Machado, né, que estava lá. Ele não consegue responder. E isso são questionamentos que foram feitos pela população que a prefeitura dentro do projeto deveria fazer. E por que não fez? Né? Qual é o próximo passo agora dessa questão? Ela segue sendo discutida na Câmara de Vereadores? Isso vai para votação em plenário? Como é que funciona? Nós já sabemos o resultado, né? Isso vai ser aprovado. Pelo que você conversou com a maioria dos vereadores? Não precisa nem conversar. É só... O Ivo tem a base do governo na mão. Isso aí os próprios vereadores falaram. O Ivo tem a base na mão. Então ele tem cargos, né? Os vereadores têm cargos no governo, se não votarem, perdem os cargos. Né? Só que eu lembro aos vereadores que eles podem, no futuro, serem responsabilizados até criminalmente por isso. É algo bem grave. Acho que a separação dos poderes existe, está lá no artigo 2º da Constituição, são independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, executivo e o judiciário. Não se ouvida disso, mas a gente vê que, às vezes, essa separação dos poderes na prática não acontece e o legislativo, muitas vezes, é um puxadinho do poder executivo, né? Por conta dessas compras de... Uma outra questão que foi levantada ontem, não deveria ter sido aberto um chamamento público para se saber quais eram as empresas com interesse naquela área? Essa foi uma questão levantada na audiência pública ontem. Ou seja, fazer um chamamento público e se saber quais são as empresas interessadas em ocupar aqueles 13 hectares. Inclusive, ontem também foi citado, daqui a pouco, lotear em mais lotes, daqui a pouco 1 hectare para cada empresa poder montar. Esse trâmite ele está correto? Se eu fosse chefe do executivo, eu faria isso. Porque, Gil, no direito público, né, há um princípio que se chama a supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado. O interesse público ele sempre deve viger em detrimento do interesse privado. E quando tu deixa de fazer um chamamento público, uma modalidade licitatória, para ver qual é a proposta mais vantajosa. Olha, estamos com 13 hectares aqui. Nós queremos que empreendimento seja alocado nesse local. Vamos ver qual é a proposta mais vantajosa. Essa proposta que está vindo aí, ela é um cabrito. Né? E parece que está sendo com ares de tá tudo ok, mas é uma tragédia anunciada. Por qual razão o prefeito ele não faz um chamamento público para ver? Daqui a pouco vem uma fábrica, daqui a pouco vem algo que é mais interessante para a população. Né? Não uma empresa que... Eu fui lá no terreno lá, o terreno ele está sem operação. De onde é que ele tira... De onde é que ele está faturando 140 mil reais por mês? Qual terreno é esse? O terreno lá que está alocado lá na BR lá. Está fechado. Onde é que estão os servidores, os funcionários dele? Então lá você não encontrou nada que comprovasse essa geração de 140 mil por mês. É uma empresa que, ao meu ver, né? E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica. É uma empresa que para mim é fantasma. Fantasma é o quê? Quando tu está constituído e não está funcionando. Tá? Uma empresa que não está operando. Né? E aí fica também um alerta, né? Será que o prefeito Ivo está sendo bem assessorado? Porque ele pode responder por improbidade administrativa. Né? A Lei 8429 de 92, que é um grande instrumento que o Ministério Público dispõe, né? De controle à corrupção, né? Na minha opinião, é uma das mais arrojadas do ordenamento jurídico nesse ministério. A Lei 8429 diz que é ato de improbidade administrativa aquele que infringe os princípios, causa prejuízo erário, né? E lá no artigo 10A diz que é aquele que dá subsunção, renúncia fiscal indevida. Né? Vão dar uma renúncia fiscal agora para um incentivo fiscal que não sei que pé anda, mas tem que estar previsto na LOA, na LDO, para uma empresa que não tem lastro, né? Bom, então ficam esses questionamentos e a população tem que ficar de orelha em pé aí, porque é bem público, é da população, é do pagador de impostos, né? Então, os vereadores que votarem de forma favorável, eles podem futuramente ser responsabilizados nisso? Ao meu ver, sim.
Uma vez assim, eles incorrem na teoria da cegueira deliberada. Esse negócio de, não quero saber, tal, não, mas é bom aqui, tal, vamos votar. E isso é movido pelo Tribunal de Contas do Estado? Como é que ele... Isso é movido geralmente se houver prejuízo ao erário, e ao meu ver, o prejuízo ao erário, ele, lá da 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, ela a subsunção do fato à norma aí é quando tu doa um terreno e deixa de fazer uma receita originária para o município, alugar esse terreno, ou deixa de dar oportunidade para que se aufira receita para o município, ou quando se dá uma isenção, sim, ou daqui a pouco, sabe-se lá o que está por detrás disso. Nós temos aqui um processo crime que esse sócio respondeu. O que ele respondeu? Não sei, segredo de justiça. Mas está aqui, no site do tribunal. E isso a prefeitura poderia enviar um ofício para obter essas informações? Poderia até colocar, olha, em xeque a idoneidade dele, né? Vamos abrir um chamamento público para se instalar. Eu acho que assim, no Brasil a gente tem que fomentar o quê? A livre iniciativa, a gente tem que fomentar o comércio, é isso que a economia gira em torno disso. E é até um contrassenso, uma incongruência, porque recentemente nós conseguimos derrubar o decreto do Uber com uma ação declaratória de inconstitucionalidade. É um contrassenso o prefeito ser contra os motoristas de aplicativo e agora está liberando a chincha aí para um empresário que tem todo o indício aí de não ter a capacidade que diz ter. Bom, Marcelo Fontella, obrigado pela tua participação hoje aí, advogado especialista em direito público, acompanhou ontem esta audiência pública, fez as suas análises referente a essa cedência de uma área para a empresa Canarana. Vamos aguardar aí como tudo indica que os vereadores irão votar de forma favorável para esta cedência, mas vamos aguardar, daqui a pouco pode haver alguma mudança em meio a todo esse cenário, até que o projeto seja votado, né? Ou que ele seja, que se abra um chamamento público, que se verifique. Me causou também muita estranheza por que o empresário ele quer um terreno público se ele diz que já tem outro terreno? Pois é, ontem até foi questionado onde seria, porque ele disse que já adquiriu uma outra área, que de qualquer maneira a empresa sairia em Camaquã. Essas são as palavras dele ontem. Caso nada desse certo, porque ele foi questionado porque nós temos... há um período, a empresa tem tanto tempo para se instalar, e até foi questionado o que seria uma empresa instalada, seria ela já operando, seria o início das obras, e aí ele diz o seguinte, que se caso as licenças ambientais demorassem para sair, porque você tem a retirada, né, daquela camada de terra que tem hoje lá, aí precisa de uma licença ambiental para tirar aquela camada de terra, outra para onde colocar aquela terra ali, e depois uma licença ambiental para extração de terra em uma outra área para colocar ali para fazer o aterro, fazer a terraplanagem. Então isso tudo leva tempo. Não se sabe se foi dado início já essa solicitação de licença ambiental ou não. E aí se questionaram, mas se essas licenças ambientais não saírem no período de um ano, por exemplo, digamos que seja estabelecido, como fica essa situação? E ele trouxe a informação lá, que pegou muita gente de surpresa, que já tinha adquirido uma outra área aqui em Camaquã. Tinha adquirido, significa que ele comprou. Sim. Né, uma área aqui no município que sairia de qualquer maneira a empresa. Mas também não disse onde seria essa área. Bom, eu te adianto, Gil, o seguinte, nós estamos esperando agora o relatório da comissão de orçamento, que está sendo capitaneada pelo vereador Clayton, e já te adianto que será será ajuizada uma ação popular, tá? Porque o que está acontecendo aí beira áreas de crime. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem foi mostrado lá que esse empresário, né? Esse empresário, ele ameaçou o vereador Vitor, né? Ameaçou o vereador Vitor, disse que tem um vereador que cobrou propina dele, e ontem ele ficou silente quando questionado sobre isso. Então o Ministério Público tem que entrar nessa jogada. Que tipo de ameaça foi essa feita contra o vereador? Ele mandou para o Vitor, mandou mensagem dizendo que tu sabe quem eu sou, que isso vai ser aprovado, ironizando. Ele não foram ameaças, tentou intimidar o vereador Vitor, né? Uhum. E também o SPERB tem essas
mensagens, ele também disse que um vereador tentou, não sei qual vereador mas que tentou dinheiro dele, que ele foi na casa de um vereador, né? Ou seja, um vereador teria cobrado propina. Exatamente. Mas não citou que vereador é esse. Então, mas é algo muito sério. Grave, isso precisa ser investigado. É muito sério. O vereador cobrar propina, né? É muito sério. Olha, a forma como foi tratado lá naquela reunião beirou, a forma como o executivo tratou, beirou áreas de advocacia administrativa. Né? Tem algo muito estranho no ar aí. E que tem que ser investigado. Esse é um fato. Né, que tem que ser investigado. Porque esse empresário, ele adota práticas nada republicanas. E o executivo vai ficar de braço cruzado? Né? Isso tem que ser levado para o Ministério Público para ser investigado. Pois é, esta revelação por parte do empresário de que foi cobrado propina de um vereador é algo aí que precisa ser bem analisado de perto, né? E o Ministério Público seria importante atuar junto a tudo isso. Ele precisa ser provocado numa situação como essa, o Ministério Público, ele por si só... Precisa ser provocado. De que forma? Qualquer um do povo pode provocar o Ministério Público, segundo a lei orgânica do Ministério Público, né? E aí uma ação popular, como você mesmo falou, pode... Ação popular seria uma ação, qualquer cidadão pode ajuizar, né? É um remédio convencional, muito usado, e que serve para coibir esse tipo de prática. Vamos esperar amadurecer mais para tomar outras providências. Vamos ver, né, a que ponto vai, né, essa questão. Dr. Marcelo Fontela é advogado especialista em direito público. Obrigado pela sua participação aí, atendendo o nosso convite para trazer o seu posicionamento, as suas avaliações mediante a esta questão envolvendo a empresa Canarana. Obrigado pela participação. Sempre às ordens. Obrigado. Agora são 5h03 e hora do intervalo comercial. E a gente volta na sequência com mais notícias aqui no Redação Acústica. Redação Acústica. A informação na medida certa. Acústica e a hora certa. 5h03. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Peito bovino com osso R$19,99 o quilo. Paleta bovina com osso, quilo R$22,90. Agulha bovina com osso, R$19,99 o quilo. Ofertas disponíveis até domingo, dia 26 de setembro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! A Fubra, clique, compre, leve. Lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre, leve. Lojasafubra.com.br. Bazar, móveis, eletrotecnologia. Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Quer mais conforto para os seus banhos de piscina? Então invista na linha de aquecedores da CIS. Em parceria com a KS Aquecedores, a energia das placas solares também podem aquecer a sua piscina. E melhor, de maneira sustentável e com muito mais economia para a sua tarifa de energia elétrica. Fale com a CIS através do WhatsApp 5199719300 ou pelo telefone 513692-2523. Tudo que você precisa tem na Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Nas farmácias São João são muitas vantagens e benefícios para você. Siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis. @Farmácias São João no Instagram e Facebook. Cadastre-se também no programa de relacionamento São João Mais e aproveite os melhores preços da maior rede de farmácias do sul do Brasil. Farmácia São João. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421. Orçamentos no 51-3671-1233. Acompanhe aqui na Acústica a super cobertura do Circuito Smash 2021. Dias 24, 25 e 26 de setembro, no Smash Padel em Camaquã. Transmissão em vídeo no YouTube e Facebook, além de conteúdo nas redes sociais e portal acústicafm.com.br. Acústica, na cobertura do Circuito Smash 2021. Apoio Radiari, Clínica de Diagnoses, Almeida Filho Seguros, Let's Go Suplementos, loja de suplementos alimentares, Clínica Médica Camaquã, MIT Caça e Pesca, Paixão por Pesca, Laboratório Toffen, Vida e Diagnóstico, Rede Tchê de Farmácias, Bem é Estar Contigo e Dr. Dionelo Soares, especialista e mestre em ortodontia. O cartão Becker chegou para facilitar a sua vida. Você pode usar na farmácia, no supermercado ou em qualquer lugar da cidade. E só nessa semana você parcela tudo na Lojas Becker em 15 vezes sem juros com o seu cartão de crédito Becker. A semana perfeita para trocar os móveis e eletrodomésticos da casa toda ou terminar a sua obra. Tudo em 15 vezes sem juros. Peça já o seu. Vem comprar barato, vem pra Becker. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana. Auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maranich, 1156, no centro de Camaquã. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Descubra um mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Camaquanet, Camaquanet, conexão com você. Vem, estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet, provedor de internet, Camaquanet. Em novo endereço com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone 3671-9999. Camaquanet, conexão com você. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 51-3671-5300 ou nos procure nas redes sociais. Promoção Eu Acredito. Você passa no crédito. Banrisul e Mastercard fazem acontecer. R$100 mil em prêmios, mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel. E mais, centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção. Atenção pro passo a passo. Cadastre-se no site da promoção. Jogue na máquina de prêmios sempre que usar seu cartão de crédito Banrisul Mastercard, independentemente do valor. Cadastre-se em euacredito.banrisul.com.br. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares, toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro.
Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisio Camaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Agora são 5h11, um ótimo final de tarde para você, ouvinte da Rádio Acústica FM. Bom, a gente falou aí sobre vários temas relacionados a esta doação de uma área pública aqui do município de Camaquã para a empresa Canarana. O espaço para a empresa se manifestar, ele está aberto, assim como também a prefeitura. Nós tivemos aí sendo citado o procurador municipal, o espaço aqui está aberto para a gente ouvir também o outro lado. A própria empresa Canarana, se quiser utilizar aqui o espaço da Rádio Acústica FM para se manifestar, só entrar em contato conosco aí, a gente vai agendar um horário aí para estarmos trazendo essas explicações por parte da empresa e a própria prefeitura também. Agora são 5h11. Móveis que agregam mais charme e personalidade ao seu ambiente estão na Bartes Móveis. Novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial, em frente à BR-116. Bartes Móveis, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. Mais informações no 51-3692-1017. Restaurante Tempero Brasil, na Avenida Olavo Moraes 643, no centro de Camaquã. A temperatura agora é de 20 graus aqui na cidade de Camaquã, tempo parcialmente nublado. Vamos acompanhar a previsão do tempo para o final de semana com a Climatempo Meteorologia. Por causa da formação de uma área de baixa pressão, a semana termina com chuva no Rio Grande do Sul. Ao longo do fim de semana, o sistema... Por enquanto, o tempo segue firme na maior parte do interior do Rio Grande do Sul. A chuva deu uma trégua, agora a temperatura entra em elevação. E é no meio da semana que vem que a chuva estará de volta por causa da formação de novas áreas de instabilidade. Para este fim de semana, a expectativa é de sol e temperatura em elevação, com 23 graus no sábado e já 28 graus no domingo. A segunda-feira ainda será de tempo firme, com máxima de 32 graus. Na terça-feira, por causa da formação de uma área de baixa pressão, tem previsão de chuva forte e a máxima prevista é de 23 graus. Deve chover de novo no final da próxima semana por causa de outras áreas de instabilidade. E a temperatura sofre uma grande oscilação. A semana começa com um tempo quente, a temperatura diminui no meio da semana, depois volta a subir na quinta-feira, passando dos 30 graus e termina de novo com chuva e uma temperatura mais amena. Desirê Brant, da Climatempo, para Acústica FM. 5h14. Peça seus produtos preferidos pelo WhatsApp do Boticário de Camaquã, 51985757229. Rapidinho, o pedido chega até você. Anote aí. O WhatsApp do Boticário de Camaquã é o 51985757229. Baixe o aplicativo da Cão e Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Cão e Companhia na Avenida Antônio Duro 978, aqui na cidade de Camaquã. E agora nós vamos para Porto Alegre. Direção Executiva do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal afirma que a aprovação da PEC da reforma administrativa na Câmara prejudica mais a população do que os próprios servidores. E o repórter Ayrton Lemos traz as informações direto de Porto Alegre. Após a aprovação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados da PEC da reforma administrativa, representantes dos servidores reagiram à decisão dos parlamentares. Entre eles está o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal. A proposta altera as regras para os futuros servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, estados e municípios. O relator Arthur Maia manteve os instrumentos de cooperação com empresas privadas previstos no artigo 37 da PEC, um dos pontos mais polêmicos da proposta. Esta era uma das principais críticas da oposição, que entende que os convênios poderiam desviar recursos da saúde e da educação e prejudicar a qualidade dos serviços públicos, como explica o diretor do Sintrajuf, Marcelo Carlini. Essa PEC é um duro golpe para os servidores, mas é maior ainda para a população. Num dos pontos da PEC, que é o artigo 37A, é o que prevê
o que o governo chama de instrumentos de cooperação com o serviço público. Na prática, é entrega para empresas privadas para gestão e operação de serviços elementares como saúde e educação. Pela PEC, é possível entregar uma escola, um hospital ou um posto de saúde pago com dinheiro público, mas para ser administrado e gerar lucro para empresas privadas. Então ele autoriza um tipo de terceirização absolutamente sem controle e que a gente sabe que no final das contas acaba sendo um instrumento de corrupção generalizada do serviço público. Não custa lembrar que os grandes escândalos de corrupção aconteceram justamente nas unidades do serviço público geridas pelo setor privado. Lembro os casos do Rio de Janeiro e lembro o caso de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, num esquema de desvio bilionário de recursos públicos que foram drenados para uma empresa privada para gerir aquilo que é direito da população gaúcha e brasileira. A reforma administrativa preservou os benefícios de juízes e promotores, como as férias de 60 dias. Foram 28 votos favoráveis e 18 contrários ao relatório do deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia, que é favorável à matéria. O texto ainda vai passar pelo plenário da Câmara e no Senado. A oposição acredita que o governo não tem ainda maioria para votar em plenário a PEC. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos. 5h17 e hoje a gente tem o programa Tua Saúde com Fábia Richter, é daqui a pouquinho, às 19 horas aqui na Acústica, e o tema de hoje ele é bem interessante. Você sabe ouvir ou só quer falar? Esse é o questionamento hoje. E para falar sobre esse assunto, nós vamos ter a presença do Sandro Ávila Dias, graduado em processos gerenciais e acadêmico de filosofia. E também o Everson Dumer, que é pós-graduando em espiritualidade. E o tema, então, você sabe ouvir ou só quer falar? Fábia Richter vai estar tratando sobre este assunto logo mais às 19 horas aqui na Acústica. 5h18. Agora nós vamos voltar para Porto Alegre, porque entenda como o aumento de 6,25% da taxa Selic impacta a economia e o bolso do consumidor. A reportagem da Acústica, inclusive, ouviu o economista-chefe da CDL de Porto Alegre sobre o assunto. A estação das flores não chegou muito colorida na economia. Como já era esperado pelo mercado, o Comitê de Política Monetária, Copom, aumentou na quarta-feira a taxa básica de juros Selic para 6,25%. A Selic é o principal instrumento de controle da inflação e, como ela funciona como um balizador do custo de crédito de diversas linhas de empréstimos existentes no Brasil, quando acontece uma elevação, a tendência é que essas linhas de financiamento fiquem mais caras. Naturalmente, isso serve como um freio para desacelerar tanto o consumo de bens e serviços pelo lado da demanda, como também os investimentos pelo lado da oferta. O economista-chefe da CDL de Porto Alegre, Oscar Frank, explica como este aumento impacta a economia e o bolso do consumidor. Quando os juros sobem, existe um incentivo também ao rentismo. Na medida em que os instrumentos de renda fixa se tornam mais vantajosos, a tendência é que haja uma desmobilização de recursos da renda variável, ou aquilo que muitas vezes fomenta a atividade empreendedora, como as ações, e esses recursos acabam sendo direcionados para a renda fixa. Por fim, aumentos da taxa Selic também fazem com que nós tenhamos um estímulo à entrada de divisas, de recursos estrangeiros. Isso naturalmente pressiona a taxa de câmbio para baixo, no sentido de uma valorização do real em comparação com o dólar. Isso acaba por fomentar as importações e tende a ajudar ao controle da inflação na medida que existe uma maior concorrência desses produtos vindos de fora com os similares domésticos. A questão é que a taxa Selic hoje em 6,25% ao ano, ela ainda fornece um estímulo à economia. Leve, é verdade, até porque esse patamar está abaixo daquilo que nós consideramos como sendo o juro neutro, ou seja, aquele que equilibra a oferta e demanda, sem provocar então pressões inflacionárias ou desinflacionárias. Mas como o Copom já se comprometeu a dar pelo menos
teremos mais um aumento de 1 ponto percentual na próxima reunião, no próximo encontro. Então nós já iríamos para um patamar que deixa de ser estimulativo à economia, ou seja, que atua para colocar um freio tanto na geração de emprego quanto de renda também. Ainda de acordo com o economista, mudanças nas taxas de juros levam um tempo até que o seu efeito seja realmente sentido na economia, ou seja, na geração de emprego e de renda. O reflexo de uma alteração hoje pode levar até 2 ou 3 trimestres para aparecer e ser sentido na estrutura econômica. É o caso da elevação da taxa Selic neste momento. Através do emprego e da renda, percebemos os resultados significativos e sentimos os efeitos de um ciclo que começou em março de 2020. De Porto Alegre para Acústica FM, Nádia Martins. Obrigado, Nádia. Agora são 5h21. FP0 Arquitetura, projetos residenciais, industriais, de interiores e paisagismo com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Arquiteta Priscila Miller Lerias. O WhatsApp dela é o 519-8501-2568. E Belmóveis, móveis e decorações com estilo e sofisticação que você merece. A maior variedade de estofados e poltronas da cidade. Preços e condições super especiais é na Belmóveis da Bento. Bom, hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de conversar com o Dr. Tiago Bonilha, do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camaquã. Ele falou, entre outros assuntos, sobre as dificuldades enfrentadas pelo hospital durante esse momento crítico de pandemia, principalmente nos meses de março, né, onde a gente teve aquele pico de casos, e comemorou, inclusive, né, essa diminuição da utilização dos leitos de UTI. Embora hoje pela manhã nós tínhamos 3 pacientes internados em leitos de UTI do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Mas ele trouxe uma informação preocupante de que nos últimos dias aumentaram os casos de Covid-19 aqui no município de Camaquã. E aqui, abrindo o site da Acústica, eu acabei encontrando uma matéria que vai de encontro com isso que o Dr. Tiago Bonilha falou hoje pela manhã, que Camaquã confirmou 7 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira. Os dados estão disponíveis em boletim epidemiológico atualizado diariamente pela Secretaria Municipal da Saúde. Só que o que chama atenção é que Camaquã tem 53 casos ativos e 89 suspeitos sendo monitorados. A gente fica na expectativa, né, que estes que são casos suspeitos, né, que estão sendo monitorados, eles não venham a se confirmar. Mas nós temos 53 casos confirmados ativos e 89 suspeitos sendo monitorados. O município que registra 150 mortes causadas pela Covid-19. Com as confirmações de hoje, o município atinge a marca de 7.782 casos desde o início da pandemia. Destes, 7.579 são considerados recuperados. Então, o que a gente pede, né? Muitas pessoas estão aproveitando, estão saindo mais devido a essa diminuição de casos confirmados aqui no município e estão muitas vezes se aglomerando e tudo mais. É bom que as pessoas entendam que a pandemia ainda não passou e que os cuidados devem continuar sendo tomados. Recebo aqui no estúdio, então, a nossa colega jornalista Camila Matos para conversar e trazer informações. Boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos os ouvintes do Redação Acústica dessa tarde de sexta-feira. Gil, eu venho falar de um assunto que também vai de encontro com esses casos que estão sendo monitorados, esses casos que foram confirmados, porque a gente sabe que dos métodos, além, obviamente, de manter os protocolos de enfrentamento à pandemia, para que a gente consiga se recuperar um pouco desse baque que já vem nos acometendo há quase 2 anos, é a vacinação. E já que quando a gente fala em vacinação, o pessoal pergunta muito durante a nossa programação como está a vacinação aqui em Camaquã. E eu trago novidades. Há pouco a Secretaria Municipal da Saúde entrou em contato aqui com a reportagem da emissora para que a gente passe para o nosso ouvinte que amanhã a vacinação aqui em Camaquã está suspensa. Eles estão contabilizando, fazendo uma contagem das novas doses e organizando a vacinação para a semana que vem. Então, amanhã não terá vacinação contra a Covid-19 aqui em Camaquã. Provavelmente retome a vacinação na próxima segunda-feira, mas isso é provavelmente. A gente ainda não tem essa confirmação de uma nova data para dar o pontapé novamente à vacinação, mas, portanto, amanhã o pessoal não precisa se dirigir até o Centro de Imunização Viegas, pois eles estarão organizando a vacinação para a próxima semana. Bom, e na semana que vem a gente vai estar trazendo todas as informações para os nossos ouvintes, né, sobre qual
qual tipo de público, né, vai ter essa possibilidade, quais pessoas poderão receber a segunda dose aqui no município de Camaquã, também os adolescentes, né, hoje está em 16 anos. Exatamente. Vamos ver na semana que vem como é que fica essa questão. Lembrando, lógico, que está chegando daqui a pouquinho e também no início da noite de hoje, novos lotes de vacinas aqui para o Rio Grande do Sul, são vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, que darão continuidade, as vacinas da Pfizer darão continuidade à vacinação dos adolescentes e a da AstraZeneca às segundas doses. E amanhã também estará chegando de madrugada mais um lote de vacinas. Então, o Rio Grande do Sul está recebendo vacinas, serão repassadas à Secretaria Estadual da Saúde, distribuídas às 18 coordenadorias regionais de saúde e, posteriormente, aos municípios, para que seja retomada na semana que vem a vacinação. Tá certo. Obrigado, Camila Martos, pelas informações. Agora são 5h26, vamos falar sobre esporte aqui no programa, vamos começar aí com as informações coloradas. O ano ainda não acabou, o Inter tem um claro e importante objetivo a atingir, que é a conquista de uma vaga de preferência direta na próxima edição da Libertadores da América. Mesmo assim, os dirigentes já trabalham na preparação da próxima temporada, que tende a ser menos atribulada que a atual. Diego Aguirre, que faz um bom trabalho segundo a avaliação de quem manda no comando técnico da equipe, seguirá no cargo. A ideia é entregar para o técnico um grupo renovado e mais forte que o atual. As dificuldades financeiras seguirão, mas o clube deve ter um pouco mais de capacidade de investimento. Outros jogadores deverão deixar o Beira-Rio e outros virão, seguindo o trabalho de renovação do elenco. O objetivo é manter o atual tamanho da folha de pagamento mensal, que está cerca de 3 milhões de reais, menor que em janeiro. Um detalhe importante é que pelo menos mais um jogador deverá ser vendido após o Campeonato Brasileiro. E o ficha número 1 é Yuri Alberto. O centroavante é observado por grandes clubes europeus e já recebeu ofertas. A direção avalia que esse pode ser o negócio que vai devolver fôlego ao clube. Por isso, valoriza o jogador e estima que pode receber pelo menos 15 milhões de euros em uma venda. Outras peças do atual elenco, como o volante Johnny, o atacante Caio Vidal e o meia Maurício, também são acompanhados por clubes da Europa, mas suas eventuais negociações renderiam valores menos expressivos. Bom, a boa sequência colorada no Brasileirão 2021 afastou o Inter da zona de rebaixamento e aproximou a equipe de Diego Aguirre da pré-Libertadores. Atualmente, o Colorado está somente um ponto atrás do Corinthians, o primeiro no G6 e com um jogo a menos. Na tarde desta quinta-feira, o treinador uruguaio comandou os jogadores em uma atividade visando o duelo contra o Bahia, às 16 horas no estádio Beira-Rio. A equipe fez trabalhos táticos no gramado, ajustando detalhes da escalação e um treinamento coletivo. Depois de alguns exercícios físicos e técnicos no campo, o uruguaio separou o provável time que entrará em campo no fim de semana. Em relação à última partida, Aguirre não poderá contar com Moisés e Saravia, que estão suspensos. Já Tyson se recuperou de lesão e fica à disposição da comissão técnica. Pelo lado do Grêmio, com um ponto atrás do Bahia, que é 15º, América Mineiro, que é 16º e Juventude, que é 17º, o Grêmio tem boas chances de sair da zona de rebaixamento na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Com o empate entre São Paulo e América Mineiro, quarta-feira no Morumbi, o tricolor perdeu uma posição na tabela, caindo para 18º. Mas o resultado não foi ruim, já que as duas equipes continuam próximas da zona de perigo e com jogos a mais em relação ao Grêmio. O time de Luiz Felipe Scolari pode sair do Z4 até mesmo com um empate diante do Atlético Paranaense domingo em Curitiba. Para isso, torce para que dois dos principais adversários do momento, Bahia, América e Juventude, percam seus jogos. Por outro lado, se vencer o time paranaense, o Grêmio deixa a zona de rebaixamento com o empate de duas das equipes concorrentes. No cenário mais otimista, é possível terminar a rodada na 13ª colocação. Só que aí seria necessária uma combinação mais complexa de resultados. Juventude e Santos teriam de empatar no Alfredo Jaconi, o Bahia perder ou empatar com o Inter no Beira-Rio, o América Mineiro empatar ou ser derrotado pelo Flamengo no Independência, e ainda o Ceará perder para a Chapecoense no Castelão. Depois de um turno inteiro entre os 4 últimos colocados, existem boas possibilidades para o Grêmio, enfim, respirar um pouco mais aliviado no Brasileirão. Mas caso aconteça uma derrota em Curitiba, consequentemente a pressão aumentará. A confiança está em alta após a vitória sobre o Flamengo no domingo passado. Luiz Felipe Scolari tem aproveitado a semana cheia de treinamentos para preparar o time que enfrentará o Atlético. A atuação consistente diante do Flamengo
técnico, com a equipe bastante coesa, não deverá abrir brecha para mudanças, ainda mais por se tratar de outro jogo fora de casa, no qual o Grêmio deve adotar uma estratégia parecida com a do Maracanã. O Atlético jogou ontem pela semifinal da Copa Sul-Americana e a tendência é que entre com time misto no domingo. É o resumo de informações do esporte aqui no Redação Acústica. Já que estamos falando sobre esporte, quero aproveitar para convidar todos os nossos ouvintes para acompanhar aqui na Rádio Acústica FM a cobertura do Circuito Smash 2021. Essa cobertura começa hoje, na verdade começou ontem, né, com o programa Arquibancada Acústica sendo apresentado diretamente da Smash Padel. Vai acontecer amanhã durante todo o dia e também no domingo durante todo o dia, no Smash Padel em Camaquã. A transmissão é em vídeo no YouTube e Facebook da Acústica, além de conteúdo nas redes sociais e portal acústicafm.com.br. É Acústica na cobertura do Circuito Smash 2021. E assim nós chegamos ao final do Redação Acústica de hoje, um programa para Super São José, o super da nossa gente, o Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia em Camaquã é na Fisio Camaquã. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil na sua mesa. E FP0. Arquitetura, arquiteta Priscila Miller Lerias. Fechando por aqui o programa, agradecendo a companhia de todos os nossos ouvintes e desejando para você um excelente final de tarde e um ótimo final de semana. Acústica e a hora certa. 5h32. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51 999992903 ou nos visite